Olá a todos, aqui é o Omega One e sejam bem-vindos ao Rock Gnose, nosso mais novo quadro do canal Nova Gênesis. Aqui iremos tratar sobre os diversos temas do mundo do rock, bandas, álbuns, letras de músicas, filmes, curiosidades e suas relações com o fantástico, o oculto e, como o nome já diz, o gnóstico. Sendo a gnose, em uma concepção muito simples e resumida, a salvação através do conhecimento. Ou seja, se prepare, porque aqui você vai ser salvo pelo rock and roll. E o tema escolhido para esse episódio piloto é, como você já deve ter visto no título, o filme The Wall do Pink Floyd, a épica ópera rock em formato audiovisual. Antes de falar do filme, é necessário falar do álbum de mesmo nome, na qual ele é totalmente baseado. Falar do filme é falar do álbum. O álbum The Wall é o 11º álbum de estúdio do Pink Floyd, lançado como um álbum duplo em novembro do ano de 1979, quando a banda estava em seu auge. Depois de outros 3 grandes álbuns de sucesso, o Dark Side of the Moon de 73, o Wish You Were Here de 75 e o Animals de 79, sendo que o The Wall começou a ser produzido na turnê de Animals, turnê essa que levava o nome In the Flesh, nome de 2 das faixas do The Wall. Sendo esse sucesso avassalador da banda um dos motes inspiradores desse álbum conceitual, segundo Roger Waters, vocalista e baixista da banda e principal compositor de todas as faixas, a histeria dos fãs durante os shows o estava deixando louco, motivando a criar a história de The Wall, que significa parede ou muro. Ele queria se isolar, mas a coisa vai muito além disso. Falando agora do filme, a ideia de lançar um longa-metragem dramatizando o álbum foi uma ideia do próprio Roger Waters. Era uma época que álbuns ao vivo já não eram mais suficientes para atender a ambição das bandas, e poucas delas eram tão ambiciosas como o Pink Floyd. Devido a problemas com a gravadora que não entendeu muito bem o conceito que Waters estava apresentando, o plano original de fazer o filme com vídeos de apresentação ao vivo da banda e Roger interpretando o personagem principal foi abandonado. É aí que Roger contata seu amigo Alan Parker para produzir o filme, com a direção do animador Gerald Scarfe, responsável pelas incríveis e surrealistas animações que entrecortam o filme embalando as músicas. Mais tarde, porém, Parker acaba se tornando o diretor, e Waters e Scarfe ficam no roteiro, enquanto que Bob Geldof, vocalista da banda The Boomtown Rats, foi chamado para interpretar o protagonista. A produção do longa é marcada então pelo conflito de egos desses 3, segundo eles mesmos. E tanto Alan quanto Scarfe admitiram que o filme virou uma mistureba de conceitos que provavelmente só Roger Waters entendia completamente. Então, em julho de 1982, aconteceu o lançamento do filme nos cinemas, cujo roteiro, apesar de recebido com certa confusão, foi elogiado pela crítica e pelos fãs, se tornando um sucesso, sendo considerado hoje um clássico cult. Mas afinal, do que se trata The Wall? Olhando profundamente dentro da narrativa que nos apresenta os delírios de Pink, um astro do rock lentamente enlouquecendo e sendo consumido pelas drogas, um personagem baseado tanto no ex-integrante da banda Syd Barrett, quanto em Roger Waters, nos acontecimentos de sua vida, vemos um poderoso ensaio psicodélico sobre a mente humana e uma carga gnóstica muito forte presente em todo o conceito da obra. The Wall é uma crítica muito libertária às diversas formas de opressão e nos revela as variadas maneiras que o mundo, ou a Matrix, usam para nos prender cada vez mais sob seu muro. A viagem que vemos de Pink desde sua infância até a fase adulta, cada acontecimento traumático é um tijolo desse muro ou prisão. A prisão de ferro negro, como nos diz Philip K. Dick. Faixas como a famosíssima Another Brick in the Wall, que no disco e no filme aparece em 3 partes, nos falam do trauma e do medo, aqui representados por um professor cínico e violento, e a criação de um ímpeto anárquico. A faixa Goodbye Blue Sky
fala do medo constante que Roger Waters sentia da ameaça dos aviões bombardeiros que, inclusive, mataram seu pai na guerra. No filme nós vemos isso. Pink e seus amigos, crianças brincando, e depois a infância sendo perdida. Em Mother, Mãe, vemos a relação de Pink com sua mãe superprotetora, o acolhimento que ela lhe dava, e que ao perdê-la ele tenta buscar na mulher que ele se apaixona e se casa. O homem preso ao conforto do útero, preso ao conforto do feminino. O sexo como um dos tijolos desse muro opressor. Aqui a animação é muito clara. Aliás, Matrix vem de Mater, mãe. Na faixa Empty Spaces, espaços vazios, Pink procura mais coisas para poder preencher os vazios do muro. Young Lust, um blues rock, nos mostra como ele faz isso, através de mais hedonismo da vida vazia de rockstar que ele levava, mais drogas que ele usa para se trancar cada vez mais nesse mundo, enquanto trai e é traído pela sua esposa. Já em Hey You, primeira do segundo disco do álbum, ele pede ajuda para quem está do outro lado do muro, porém não pode mais ouvir nem ser ouvido. A prisão se tornou quase absoluta. O completo processo de individualização ou idiotização, como nos diz Philip K. Dick. Pelos solos magistralmente tocados de David Gilmour em Comfortable Numb, vemos o torpor total e ilusoriamente confortável causado pelas drogas que o nosso protagonista se encontra. As faixas In the Flesh, na carne, e Run Like Hell mostram a manifestação do império que representa o mal. No filme, Pink, trajado como um ditador, exprime a violência e opressão com a qual todos os tipos de regimes autoritários atuam. Finalmente, então, Pink grita para que o muro seja derrubado. E então, na faixa The Trial, ele é julgado, e sua pena é derrubar o muro. Aqui podemos ver que toda a insanidade, todos os sofrimentos do mundo podem nos fazer despertar para sair desse sistema, para perceber a insanidade de todo esse sofrimento. Toda prisão carrega dentro de si uma forma de escapar, como nos diz Flex Mentalo. A saída do labirinto está no centro dele. Por fim, a faixa Outside the Wall nos mostra a luz e amor verdadeiros do outro lado do muro, evocando o mito da caverna de Platão. Enfim, pessoal, não daria para falar de todas as músicas do disco, o último com essa formação clássica, e nem de todas as cenas do filme. Aqui estão as que eu achei mais interessantes, e que nos mostram a mensagem gnóstica e libertadora que The Wall pode nos passar. Mensagem essa que talvez o Roger Waters nunca tenha pensado em sua inteireza, ou até esquecido, visto a maneira como ele trata certos assuntos hoje. Mas como nós sempre falamos aqui no canal, a obra sempre transcende o artista. Se vocês gostaram, deem like para nos ajudar, comentem alguma coisa aí no campo dos comentários e compartilhem o vídeo. Nova Gênesis agradece e até o próximo vídeo.